Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast de Dois a Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá! Boa tarde. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast De Dois a Pais. E hoje trazemos aqui a Sofia de Assunção. Sim. Para termos uma conversa incrível, como todas as que temos. E bem-vinda, antes de mais. Obrigada. Os nossos caminhos com a Sofia já nos cruzaram de formas diferentes. O Joe conhecia-te e depois, quando nos juntámos, percebemos que os dois te conhecíamos. Então, há 10 anos para aí, nós começámos a fazer um trabalho no desenvolvimento pessoal, a parte do coaching, né, tudo isso. E eu sinto que esse processo também foi muito impactante para mim, porque eu estava no início de novas descobertas, perceber este autoconhecimento, o que é que poderia trabalhar, e tu trouxeste temas que é ok. Foi na academia. Foi na academia, descoberta pessoal. Ok, vamos continuar o caminho. Pronto, e entre vários cruzamentos de caminho, voltámos aqui a reencontrar-nos e hoje queremos ouvir-te. Então, se quiseres trazer um bocadinho da tua história, o que te fizer sentido, o que é que te trouxe até aqui ao dia de hoje, o que é que tu estás a fazer neste momento, está à vontade. Obrigada aos dois pelo convite. Então, como tu bem disseste, nós conhecemos no mundo do coaching, mas eu venho da fisioterapia e eu passei por um processo de me sentir profundamente insatisfeita com a profissão que tinha e não saber muito bem o que é que eu gostava de fazer. E andei ali muito nessa busca de uma paixão, de quais eram os meus dons e na altura tive uma amiga que me disse: olha, Sofia, devias fazer um processo de coaching com o meu companheiro e ele vai-te orientar com as questões. E eu fui fazer o processo e fiquei tão apaixonada pelo processo que fui estudar coaching. E quando vim para Portugal, portanto eu nessa altura estava na Suíça, quando vim para Portugal deixei a fisioterapia e vim para cá com o projeto só de coaching. E portanto comecei a trabalhar aí exclusivamente por conta própria, online, foi aí que a gente se cruzou. E durante 7, 8 anos o meu trabalho foi esse, coaching, ia juntando algumas ferramentas que ia estudando, mas era muito no sentido do autoconhecimento, muito no sentido também de ajudar mulheres a encontrarem a realização profissional, portanto sempre muito nesse sentido. Depois, em 2023, eu passei assim por um processo pessoal que foi traumático para mim. E na altura lembro-me de falar com uma amiga e de lhe dizer: olha, eu estou a precisar de ajuda, mas desta vez não é nada cognitivo, porque eu estou a perceber o que se está a passar. O que eu não estou a perceber é o que é que está a acontecer dentro de mim, no meu corpo, porque o meu corpo tremia imenso e eu não estava a perceber o que é que se estava a passar. E lembro-me dela me dizer: olha, Sofia, vou-te dar o contacto de uma terapeuta somática e vais ver se ela te consegue ajudar. E mais uma vez eu fui para a experiência e fiquei apaixonada pela abordagem. E fui estudar terapia somática, portanto nos últimos 3 anos estive a estudar experiência somática e nos últimos 3 anos tenho vindo a fazer essa transição do coaching para a terapia somática, a trabalhar muito esta questão do stress e do trauma com mulheres, sobretudo, também com alguns homens, mas sobretudo são as mulheres que procuram o meu trabalho. E é isso, é aí que estou hoje. Sim, eu acho que é um tema que stress e trauma, e quando nós falámos de trazer o tema aqui foi nesta perspectiva, né, de olha, isso para os pais é fantástico, né? E principalmente quando vem também de um relacionamento. Não sei, trabalhas com casais? Não, eu não trabalho diretamente? Com casais, não. Okay. Não. O que é que para mim tem sido, se calhar, falar um pouquinho do processo sem falar muito do processo. Sim. Portanto, eu percebi na minha história que, de facto, os relacionamentos que nós temos com os nossos pais na nossa infância determinam muito a qualidade das nossas relações no futuro, não é? Nomeadamente as nossas relações de casal.
Então, eu embora não trabalhe com casais, a questão do trauma de desenvolvimento, que é esse trauma que acontece na relação com os nossos progenitores, marca todos nós, não é? De formas diferentes, e marca as nossas relações, seja a relação connosco mesmos, a relação de casal, a relação com os nossos filhos, a relação com as pessoas à nossa volta, a relação com o mundo, com o trabalho, com tudo, na verdade. Sim. Então, no fundo, o que eu trabalho é a relação das pessoas com elas próprias e isso depois transfere-se para tudo o resto. Para o outro. Sim. Sim. E como é que isso tem impacto, por exemplo, as mulheres que te procuram, assim, numa forma geral, quais são os principais impactos que elas sentem nas suas vidas, que procuram o teu trabalho? Sim, então normalmente é muita questão da ansiedade, o assoberbamento, stress, insatisfação, cansaço. As mulheres têm muito estes temas. Elas não têm necessariamente consciência de que há uma história de trauma e nem precisa de haver uma grande história de trauma, na verdade. Porque trauma também não tem a ver com o evento que tu vives, tem a ver com a experiência interna, não é? E portanto nós vamos trabalhar com o sistema nervoso e às vezes vem a história de trauma e outras vezes não vem, está tudo bem. Nós trabalhamos com o sistema nervoso no sentido de virmos para um lugar de maior regulação, que depois lá está, impacta a nossa qualidade de vida e a qualidade das nossas relações. Sim. Mas é muito essa questão, muita ansiedade, o assoberbamento é uma questão constante nas mulheres, sentem-se assoberbadas com os papéis sociais e mães acima de tudo. Sim. Hoje em dia cada vez mais, não é? Sim. Cada vez há mais pressão social, há mais pressão no trabalho, há mais pressão pessoal imposta por nós próprios, não é? Sim. Então acho que faz todo o sentido. Sim. Eu ainda esta manhã estava numa clínica a dar formação sobre trauma e foi muito curioso porque uma das participantes falou sobre isso, sobre o quanto as mulheres colocam pressão sobre elas para conseguirem desempenhar tudo na perfeição, não é? O quanto nós também temos a expectativa da sociedade sobre nós próprias, não é? Sobre o que nós devemos conseguir sustentar. E falámos também da falta de comunidade, não é? Que é uma coisa que também nos leva para esse estado de assoberbamento e de exaustão. Sim. E acredito que vocês, como pais, aqui no podcast já devem ter falado certamente sobre essa questão, não é? A importância da Nós rede. falamos, várias vezes sobre a importância da rede de contactos. Por outro lado, acho que não falamos o suficiente sobre o quanto existe esta questão da falta e o quanto ela influencia na pessoa, a falta de ter uma rede de apoio ou o sentimento de isolamento. E acho que se calhar era uma boa deixa para explorarmos aqui um bocadinho. Sim. O que hoje eu falava lá na formação é que eu gosto muito de dar o exemplo de o nosso sistema nervoso é como uma panela. Okay? E cada panela tem o seu tamanho. Okay? E quando nós não temos uma rede de suporte, a nossa panela, quando transborda, nós não temos com quem partilhar a carga que está na panela, não é? E é isso que a rede de suporte faz, permite que aquela carga não fique toda só numa panela e que o sistema nervoso da mãe e do casal, na verdade, fique mais regulado, não é? Fique mais, que nós possamos viver dentro da nossa capacidade e não estarmos todos a viver além da nossa capacidade. Certo. Essa é uma questão muito que me chega muito nos atendimentos com mulheres mães. Sim, porque aquilo que eu sinto, e às vezes por mim, pela minha experiência, é mesmo isto, que vamos até ao fim aguentando e chega um momento que não dá mais e a panela começa a ferver e sai por todo o lado. E eu noto muito isso em mim. Já estou a trabalhar nesse sentido e a melhorar, mas desde criança, desde adolescente, tudo aquilo que me incomodava ou que não fazia sentido eu ia guardando e calava e guardava para dentro, e depois quando explodia em grande, né? Às vezes pensavam, mas espera aí, porque é que, imagina, a primeira relação quando eu terminei foi, espera aí, como assim? Estava tudo fantástico? Não estava, eu é que guardo tudo para mim. E depois quando aquilo veio, né, quando explodiu foi, uou, e as pessoas estranharam, mas porque é que isso aconteceu? Hoje em dia eu sinto que estou a forçar-me ou a permitir-me fazer diferente. E noto muito também quando é aqueles momentos dos meltdowns, das miúdas, das birras, que eu ainda ia a esse limite e depois explodia até o momento que explodi e não gostei, sabes, da forma como explodi, e pensei, não,
espera aí, primeiro eu tenho se calhar de mudar aqui alguma coisa. Sim. E aos poucos vamos fazendo esse trabalho. O Joe, por exemplo, é o oposto, porque ele quando explode é logo, é uma coisinha e pumas. Sim. E aquilo também mexia comigo, que é, espera aí, então calma, relaxa, ainda aguenta mais. Sim. E nós somos muito o oposto e acho que também temos muito equilibrado nesse sentido, de eu permitir-me, ok, pá, se estou zangada e mostro, Sim. e de ele não ir ao extremo, Sim. por às vezes coisas mais pequeninas, né? E conseguimos encontrar aqui este equilíbrio, esta harmonia e também muito para passar a elas esta forma de reagir às coisas. Sim. Porque eu acho que há coisas que faz sentido nós termos uma reação se calhar com mais stress ou que nos zangamos mais, pá, e há outras que não. Sim. E é isso que nós também conversamos muito em casal, né? Que é chegarmos aqui a este ponto que elas vão, aquilo que eu estava a conversar agora ali, office, de a irmã mais nova está a olhar para a irmã mais velha e a fazer o mesmo, e elas fazem o mesmo connosco, né? Exato. Elas estão a olhar para nós e a fazer o mesmo e a reproduzir o mesmo. Sim. E às vezes tem momentos que ele fica assim, eu tipo, tem quem sair, não é? Tem quem sair. E chegar aqui a este momento em que nós percebemos que, olha, temos de ver aqui a balança e perceber como é que podemos reagir de outras formas, pelo menos à frente delas, porque há limites. De repente, sei lá, não estou zangada com alguém e atiro-lhe uma coisa à cabeça. Isso já não é só comigo, já impede algo e já toca no outro. Sim. Então pronto, eu sinto que com a nossa história tem sido muito assim e eu também tenho permitido a mostrar mais as minhas emoções ali naqueles momentos e tu tocaste aqui num ponto a questão de sentir que estavas com o corpo a tremer. Sim. E eu ia-te perguntar isso, se existem alguns sintomas mais evidentes, sei lá, que alguém possa olhar para si, observar e perceber que, olha, isto é um sintoma, um sinal que alguma coisa em mim, no meu corpo, não está bem. E eu vou-te reenviar a questão, que é quando vocês estão nesse estado. Vamos pegar nesse exemplo que tu deste de explodiste e não gostaste do que estavas a ver em ti, não é? Certamente tu sentiste algo em ti quando ficaste ativada dessa forma. Consegues conectar-te com essa memória e perceber o que é que sentiste nessa altura? Sim, eu em termos de sensações. Sim, eu nesse momento eu sinto logo o meu coração disparar. Pum, 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 pum. Coração acelerado. Sim, logo. E depois é os calores. Exato. Assim, né? Exato. A e a tua subir, respiração fica como? Sim, logo mais ofegante e mais... Eu acho que às vezes até perco a respiração. Acho que exato, uma pessoa bloqueia. De bloquear e de prender. Isso. Sim. Então, tudo isso são sinais da ativação do nosso sistema nervoso. Se nós tivermos capacidade de os reconhecer mais cedo, também temos capacidade de nos regularmos mais cedo ou de fazer alguma coisa diferente. O problema é que muitas vezes isto é tão rápido e nós estamos tão desconectados de nós próprios que quando damos por nós já explodimos. Sim. Mas há esses sinais, há a temperatura do corpo, há a respiração, há o coração. A mim também é muito isso. A respiração eu começo a respirar cá em cima, não é? E respirações curtinhas e a tensão também no corpo, não é? Começo-me a sentir toda eu mais tensa. Quando eu percebo esses sinais, ok, calma, já estou a começar a ficar ativada, quais são os meus recursos neste momento? Será que eu posso pedir ajuda ao Pedro, ao meu companheiro, e dizer, olha, preciso sair um pouquinho, entra tu em cena, eu preciso respirar, ou se calhar estou a precisar de cuidar de mim, porque hoje tive um dia estressante e ainda não tive um tempo para mim, para poder estar comigo e me conectar comigo. Portanto, perceber quais são os recursos que nós temos à nossa disposição. E às vezes até... Por exemplo, se eu preciso fazer umas respirações profundas e não tenho ninguém que possa ficar com os meus filhos, fazer isso com eles, não é? Fazer com eles aquilo que eu preciso para regular o meu sistema nervoso. Sim. E isso corregula-nos, não é? Não me ajuda só a mim, ajuda-nos a eles também. Sim, eu em casa uso a música. Okay. E desde grávida, já antes de grávida. E eu noto que em muitos momentos, ali quando começaram os 2 anos da Yara, da mais velha, que ela ficava mais irritada ou mais tensa, mais... Ela levava tudo à frente, eu punha mais música, punha-me a dançar e ela ia e dançava e de repente já estava ali no momento dela. Ontem, por exemplo, o Joe foi com elas brincar para o quarto e eu tive de ir cozinhar com música e aquilo é o meu momento de conseguir... corregular-me. Então eu uso muita música e a dança e às vezes eu nem lhes digo nada principalmente quando estou
quando estou sozinha com elas, só ponho a música, só começo a dançar e quando olho já elas estão ali ao pé de mim. Então Sim. toda aquela tensão que foi criada, porque querem uma coisa que eu não dei, ou porque querem fazer uma coisa que eu não deixei, depois aquilo já está ali, sabes, naquela ginga. Sim. E isso para nós em casa funciona muito bem. Se o movimento é excelente, porque permite descarregar a carga do sistema nervoso, seja qual for o movimento. Então Agora é ótimo. ia pegar aqui no assunto, mas ir um bocadinho mais além. Aqui a tua resposta foi mais a questões momentâneas. Vá, uma explosão, uma situação mais momentânea, em que existe uma reação, nós sentimos no nosso corpo, gostamos ou não gostamos, e como é que podemos lidar com ela. E eu vou pegar aqui na questão da Márcia, que é quando se existem sintomas físicos que nós conseguimos observar em nós próprios para uma situação que seja mais prolongada, quase crónica, de um dia a dia, em que sentimos durante alguma parte do dia ou várias partes durante o dia todo, poderá haver alguma sensação que sentimos que não é normal, não está bem em nós, como estavas a falar de tremuras. Sim. Um dos exemplos, existem mais outros sintomas óbvios, entre aspas, que se possam falar. Sim. Então, no meu caso, o sintoma do tremor foi também uma coisa muito pontual, conectada com a situação que eu estava a viver naquele momento. Mas normalmente as pessoas sentem a desregulação crónica, muitas vezes sentem-no do ponto de vista emocional, não é? Uma ansiedade ou também as insónias. Depois começam a haver também aquelas questões físicas, que é problemas digestivos, é muito comum quando há uma desregulação crónica do sistema nervoso, dores crónicas. Nas mulheres há muito também a síndrome da fadiga crónica. Portanto, tudo isto, embora muita gente não saiba, está muito conectado com stress crónico e traumas. Portanto, são assim alguns dos sintomas mais comuns. As dores crónicas é muito comum. Tenho sempre dor na nuca e nos ombros. Sim, eu ia dar esse exemplo, que eu quando estou muito tempo, por exemplo, agora entre, sei lá, setembro e dezembro, tive ali 3 meses muito intensos. Sim. O que é que se transformou? Eu estava aqui super presa, tipo, até inchada, e estava com um grande bloqueio aqui nesta zona. E pronto, eu faço manutenção, todos os meses tenho osteopata e tenho uma massagem, e nestes 3 meses mas o que é que se passa? Pois. Como é que tu estás aqui? Vamos ter de aliviar isto. E eu sei o que é que se passa. Exato. Porque eu já reconheço isso no meu corpo, mas é um sintoma, tipo, quando eu sei que eu estou muito tensa aqui, muito presa, a doer muito, olha, eu preciso de parar, preciso ter tempo para mim, preciso de respirar. E ao longo do tempo eu fui percebendo que isto é o meu, sabes, a minha imagem de stress. E quando isto agrava, eu sei que eu também estou a levar uma vida mais estressante. Sim, estás a viver além da capacidade do teu sistema nervoso. Sim. E o ideal seria tu não chegares a esse ponto, não é? Ou seja, ires reconhecendo, estou a chegar ao limite da minha panela. Como é que eu faço, não é? E a verdade é que nós estamos todos a viver muito além da nossa capacidade. E eu ainda hoje falava isso também na formação, que é muito interessante nós termos práticas para regular o nosso sistema, para nos acalmarmos, as práticas de meditação, não é? Tudo aquilo que a gente conhece bem aqui, porque já passámos por essas fases, mas eu tenho a sensação que nós fazemos tudo isso, porque é mais fácil fazer tudo isso do que pensar realmente no que é que nós precisamos de mudar na nossa vida. Sim. E porque as mudanças que nós precisamos de fazer para vivermos dentro da nossa capacidade são mudanças que não são fáceis, não é? Requerem abdicarmos de muitas coisas a que nos habituamos. Sim. Sim, nós vamos sempre aqui dando exemplos práticos, né? Vamos falando e a vida. E no meu exemplo tem a ver com o trabalho, com o excesso de trabalho. E eu sempre me lembro... Não, a sério, Márcia. Desde que eu comecei a trabalhar, com 16 anos, né, que era sempre tinha de estar ocupada, então aproveitava as férias do verão para trabalhar, porque isso me trazia retorno e porque eu queria fazer as minhas coisas e comprar as minhas coisas. E eu acho que isto depois foi tipo um padrão, porque eu também via a minha mãe fazer isso,
E porque eu, achava que se eu vivesse assim é que conseguia ter também os outros resultados. E volta e meia, e nós também, o Joe também é bom a abrir os olhos e olha, como é que é? E eu entro e é tipo, bora, vamos. Ok, estou a dar aulas nas creches, olha, agora convidaram-me para fazer um projeto numa escola, bora. E de repente, ao final do dia, estou a dar aulas com pais e filhos, bora. E depois chego a casa e tenho filhas, bora. E pá, cheguei ali 3 meses, foi o meu timing. Pois. Durei 3 meses nesse registro. Pois. E explodi. Disse, eu não aguento mais e pá, isto não faz sentido. Então é o que tu estás a dizer. Qual é o preço a pagar de eu prescindir de uma coisa? Sim. Tivemos de ver isso na balança. Claro que né, o fator monetário fez diferença, mas tudo o resto que eu ganhei, eu o mês de janeiro, lembro-me de a primeira semana, tipo, consigo fazer alguma coisa. Pois. Tipo, e agora? O que é que eu faço? Sabes aquela cena de... Tenho um bocadinho de tempo livre e eu já não estou habituada a isto, mas comecei logo no corpo, logo a sentir imensas melhorias. Aqui a questão da cervical, a questão da flexibilidade do corpo também, sabes? Dar naquela rigidez e conseguir voltar a sentir o corpo mais flexível, mais fluido. E eu acho que isto faz toda a diferença, nós conseguirmos também dar este passo, que não é fácil e não dá para todos, e compreendo também, mas... Sabes, eu ponho muito isto, que é, eu só tenho X anos, no meu caso, tenho 33 anos, se eu continuo assim por mais não sei quantos anos, onde é que eu vou chegar com 40? Não é isso que eu quero para mim, nem é isso que eu quero passar para as minhas filhas, e ainda por cima são mulheres. Sim. Será que eu quero mostrar a elas, enquanto mulher, que nós temos de trabalhar horas e horas e horas para conseguir ganhar mais, ou podemos ter este tempo e respeitar este tempo nosso? E eu sinto que isso também melhorou muito na forma como elas olham e veem-me. Né? E eu sinto que também esta semana está tudo mais intenso, né? Porque domingo eu vou ter o evento do Mãe Summit e eu também estou mais nervosa. E isto também, a panela está mais cheia esta reflete, semana, né? A minha panela está já aqui. Tanto que eu hoje de manhã já estava sem paciência e eu até considero que a minha paciência é elevada. Mas eu noto muito isso. Só que o que é que nos leva a chegar deste ponto de, olha, eu já estou a sentir que estou a chegar ao meu limite, mas continuamos? Eu não sei se isto se estuda, se tens alguma... Sim, há várias hipóteses. A gente pode colocar aqui hipóteses. Por exemplo, eu perguntar-me, porque é que tu tens tanta necessidade de estar sempre ocupada, não é? Há uma professora minha que diz que toda a compulsão revela um vazio. E quando o trabalho também pode ser uma compulsão. Para mim foi uma compulsão durante muitos anos, que é onde eu sou boa, é onde eu sou vista, é onde eu sou valorizada. E se eu saio do trabalho, ou se eu não ocupo um lugar grande e visto e reconhecido, quem é que eu... Não me sinto suficiente. Quem é que eu fico? Sim. Não é? Então, não é? De onde é que isso virá, não é? De onde vem essa falta que leva a essa compulsão? Então há muitas hipóteses. Claro que isto não é uma fórmula, isto depois tem que ser explorado individualmente, porque cada um é cada um, não é? Mas sim, o que é que nos leva a ter comportamentos compulsivos, inclusivamente com o trabalho? E relativamente a este... Por acaso aqui foi engraçado. Ainda esta semana estava no carro a falar isto com a nossa filha mais velha, a Yara. Com 4 anos e meio, estávamos a falar de qualquer coisa sobre trabalhos e não sei o quê. E ela vira-se, eu quando for grande vou querer ter 2 trabalhos. Não, 3. Não, 4. E eu, achas? E então, e o que é que sobra para ti? Para tu viveres? Então vou-te explicar assim. Eu tenho um trabalho, tenho 2. E achas que eu trabalho muito e não tenho muito tempo para estar com vocês? Acho. Então, se eu tivesse mais um trabalho, ok, tínhamos mais dinheirinho para viajarmos, talvez, para comprarmos mais coisas, mas não ia ter ainda menos tempo para estar com vocês. Gostavas? Não. Então, esta relação dela estar a perceber o que é a condição de trabalho versus tempo, já lhe está a bater na cabeça com 4 anos, que é super engraçado. Sim. E é curioso porque assim, mesmo na escola desde pequeninos, as vossas filhas estão numa escola um pouquinho diferente, mas os meus estão na escola pública, isto é incutido desde pequeninos. Eles já estão, o que é que eu vou ser quando for grande?
E isto faz com que, e sobretudo, pronto, eu aqui vou falar se calhar mais especificamente para as mulheres, Sim. mas talvez ressoe também contigo, que é, nós mulheres hoje temos esta dificuldade acrescida de ter que lidar, ter que gerir filhos, a vida doméstica e o trabalho. Não é? Se nós olharmos para gerações anteriores às nossas, as mulheres tinham a gestão doméstica e os filhos. Yeah. Não é? E qual é que é o problema ainda que se acrescenta a isso? É que o trabalho tornou-se o centro do nosso universo. Tipo, a tua vida gira em torno do trabalho. E quando eu me apercebi disto, ok, realmente eu cresci a acreditar que o trabalho era a coisa mais importante que eu fazia na vida. Não é? Fui educada, e eles são educados na escola a pensar Para desta ser forma. isso. Yeah. E com este trabalho todo de regressar ao corpo, de estar conectada comigo, de perceber qual é que é a minha capacidade, quais é que são os meus limites, eu comecei a perceber, espera lá, o trabalho não pode continuar a ocupar o centro da minha vida. A coisa mais importante da minha vida são os meus filhos e é o trabalho que eu faço em casa. Ok, o meu trabalho continua a ser uma coisa importante porque me alimenta muito, eu sou apaixonada pelo que faço, mas vai ter que ocupar um lugar secundário. Então, eu trabalho, sim, mas a maior parte do meu tempo e da minha energia tem que ir para aquilo que é mais importante para mim. Yeah. E isto eu acho que também é uma mudança que ainda está a ser difícil para mim de mudar o lugar, o meu lugar, não é? Sim. Que não é... Mas isto também é uma questão muito cultural, não é? Quer Sem dizer, dúvida. houve há 50 anos, 60 anos, ou o que foi, a libertação das mulheres, que Sim, finalmente nós puderam lutámos votar, por isto. finalmente Yeah. puderam Nós votar, lutámos finalmente por puderam trabalhar, Sim, mas, no entanto, não houve nenhuma mudança de mentalidade geral em que a mulher passasse a partilhar Sim. o outro cargo, Sim. os outros fardos que tinha sim, para poder ter tempo para trabalhar. Então, sim. culturalmente, isto no mundo inteiro, não é só em Portugal, não é só nos Estados Unidos, seja no mundo inteiro, a mulher ainda é responsável pela casa e pela família, mas tem o direito, e hoje em dia cada vez mais, o direito de trabalhar e é quase como, mas porquê um direito? E porquê que tem aquele cargo e aquele fardo de Sim. ainda cuidar dos filhos e da casa? Sim, Portanto, toda esta mentalidade não passou. sim. Tipo, houve a liberdade, mas não houve a mentalidade. Isto mesmo nas próprias mulheres. Sim. Sim. Porque quando um casal se junta, e isto eu falo por nós, e ainda há tempos falamos com... há anos, falamos com a madrinha, os padrinhos da Yara, que ela própria dizia, quando tivemos um filho, eu fazia tudo, não me fazia diferença nenhuma. Quando tivemos a segunda filha, eu continuava a fazer tudo, não me fazia diferença. Ele via os jogos da bola e fazia... Agora com a terceira já preciso de ajuda e custa-me vê-lo sem fazer nada. E às vezes chatei-me com ele. E depois a questão é, ok, e alguma vez tu lhe pediste, ele está endoctrinado que tu não precisas de nada. Nunca lhe pediste, nunca foi preciso, então para ele o normal é não ser necessário. Sim. E então isto está espalhado por todo o lado, não é? Sim. Portanto, aqui não é só uma questão de homem-mulher ou cultura ou deveres de um e do outro, é uma questão realmente de educação entre casal para partilha de vida, de tarefas. Se a mulher se permite ir trabalhar, também tem que se permitir em partilhar as tarefas, a outra parte da vida. Eu acho que isto ainda está muito em falta. Nas mulheres se permitirem partilhar aquela parte que cá geneticamente e culturalmente ainda faz parte de... Ainda é nosso, não é? Eu sou a dona de casa, sou a mãe, custa-me muito, mas o meu orgulho ainda me leva a que eu tenha esta parte e ainda me vou sobrecarregar com o trabalho. Isso também é um bocado daquilo que nós vivemos, não é? Em casa. Sim. Daquilo que vamos vendo e transmitindo e partilhando. Sim. Por isso é que eu acho que esta geração também tem uma importância diferente naquilo que, olha, o que é que queres passar para os filhos? É isto que nós vivemos até agora, ou queres fazer diferente para passar a diferença? E eu penso muitas vezes nisso e eu sinto que é aí que também vou ganhando forças
para mudar cada vez mais e romper e fazer diferente, que é, elas vão repetir-me. Estás a ver isto dos trabalhos, dos 3 ou 4 trabalhos? Porque Já ela é às do que vezes ela vê, vê. e porque sabe que o Joe tem o seu trabalho e depois nós fazemos o trabalho das viagens, então ela Sim. já assume que aqui estão 2 trabalhos. dois E trabalhos. volta e meia ele vai ajudar na escalada, com as limpezas e tudo o resto. Então ela às vezes diz, vais trabalhar para a escalada. Então ela já vai associando que Há várias coisas. há várias coisas, que isto pode ser, ok, por exemplo, a parte da escalada é uma questão do hobby, mas como nós dizemos que sai para ir trabalhar, para ir ajudar e Não tal, deixa de Sim. ser um trabalho. não deixa de ser, apesar de- pronto, apesar de não ser o principal, mas é giro ver como é que depois eles vão assimilando tudo isso. Sim, sabes que eu acho que mais importante do que... Porque assim, eu não sei se tu estás a fazer igual àquilo que tu viste a tua mãe fazer. Eu fui um bocadinho para o lugar de eu quero fazer completamente diferente daquilo que recebi, não é? Então nós não sabemos muito bem como é que os nossos filhos vão fazer. Sim, sim, não é? sim. Mas uma coisa que eu penso é dar-lhes consciência Já. destas coisas. O que é possível eu fazer neste momento? E eu, pronto, vou falar de mim, não é para falar de mim, é só para dar exemplos, claro. ok? Do que eu quero transmitir, que é, nos últimos anos eu tenho feito assim muitas escolhas de reduzir o meu trabalho, reduzir as coisas que eu faço, reduzir as minhas presenças nas redes sociais, tenho estado mesmo a reduzir para viver dentro da minha capacidade. Porquê? Eu conseguia fazer tudo, conseguia, mas a que custo? Não é? Eu Certo. comecei a perceber, as minhas relações sofrem, eu sofro, a minha saúde sofre, eu não quero continuar assim. Então comecei a reduzir. Só que isso implica o quê? Como tu disseste, redução financeira. Há menos dinheiro para fazermos coisas fixes, não é? Temos que Claro. adaptar, criar, ser criativos Escolher. na forma como vivemos os nossos fins de semana e as férias. E explicar isto. Explicar, olha, a mamã podia trabalhar mais e ganhar mais dinheiro para a gente ir fazer essa viagem. Mas a mamã escolhe, porque é melhor para nós, para a minha saúde, para passarmos mais tempo, eu ir-vos buscar à escola todos os dias às 5. E podermos fazer coisas, irmos à praia a seguir, que é uma coisa que muitos meninos não têm a oportunidade de fazer. Yeah. E começar-lhes a dar estas noções. Para mim isto é mais importante do que estar com o receio de que modelo é que eu lhes estou a passar e o que é que eles vão reproduzir. Porque eles podem reproduzir uma coisa completamente diferente, não é? Mas dar-lhes esta consciência, pensamento crítico, sabem? Fazê-los pensar, perceberem os diferentes elementos que nós temos que ter em consideração quando pensamos na vida e no trabalho. E tem sido muito interessante. Por exemplo, eu tenho feito muito mais coisas em casa, que eu às vezes me zangava porque queria que fosse dividido com o meu companheiro, e hoje percebi que eu tenho todo o gosto em fazer aquilo sozinha. Sei que os miúdos, quando chegam a casa, têm aquilo feito e eu gosto de os acolher com aquilo feito. A casa pronta, uma velinha acesa, a mesa posta, o jantar pronto. São coisas que eu hoje tenho tempo porque, lá está, fiz estas escolhas de reduzir o trabalho ocupar um outro lugar na minha vida. E isto eu partilho com vocês só para dar exemplos de mudanças que nós às vezes não equacionamos, mas que podemos fazer e fazem diferença. Claro que vem com custos, naturalmente, não é? Mas eu este ano, por exemplo, não vamos de férias a lado nenhum. Ano passado fomos à Holanda, este ano não vamos de férias. Porquê? Porque queremos remodelar a sala. Explicar isto. Querem ter uma sala com um sofá novo? E termos uma mesa de jantar diferente e pintar a sala. E até fiz assim uma imagem no ChatGPT da nova sala e eles, muito giro. Ok, então, mas para isso nós não vamos poder ir de férias. Pronto, ir explicando estas coisas. Sim, até nós já o porque- fazemos, né? Embora elas ainda são mais pequeninas São, e eu claro. estava a reger-me por aí, Sim, com o tempo eu sinto que a Mas capacidade de comunicar é diferente. Sim, era isso que eu ia dizer. Apesar de, por muito pequenos que sejam, acho que não é cedo demais para começar a explicar coisas, Sim. para começar a conversar. demonstrar o que é Sim. que o que é causa, o que é efeito, o que Sim. é ação, reação e aquilo que temos estado a falar muito ultimamente, que é precisamente qual é que é a consequência de ações. E isto, para mim, não é pela minha ter 2 anos ou pela Yara ter 4 anos que vou explicar-lhes de forma diferente. Sim. Não é cedo demais, para mim, pelo menos no meu Sim. ver, não é cedo demais elas terem esta compreensão. Sim. Obviamente que cada uma vai compreender de uma forma,
e se tivesse 7 anos ia compreender de outra forma, mas não é cedo demais para começar a dar-lhes estas noções, Sim. porque vão crescer de uma forma muito mais equilibrada, acho eu, em relação a depois aos desafios que a vida vai trazer, sejam através dos pais, das próprias regras, limitações que existem na família, como toda a vida em si, porque a vida nem todos os dias a vida nos sorri. Isso. Não é? Yeah. Sim. E saber gerir emoções quando a vida não nos sorri é extremamente importante. Sim. Sim. Sim, um caso, por exemplo, um exemplo prático, é que nós começámos a fazer a questão de levar a parte do dinheiro para casa, para elas, introduzir isso. Então temos lá um mielheiro com as três janelinhas, cada uma tem o seu. Eu vou sempre, moedas que eu tenho na carteira, vou sempre pondo numa carteira à parte e depois chego ao final da semana ou 2 semanas e dou para elas dividirem. E nós começámos a, por exemplo, coisas que elas veem. A minha não pede muito, mas a Yara já pede algumas coisas. Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Então eu disse, olha, mas tu também queres ir aqui. Por exemplo, agora quero ir à Disney, quero muito ir à Disney, porque soube que a Frozen foi para a Disney. Nem sabe o que é Disney. Quero muito ir à Disney e ver a Frozen. Ok, de repente diz, mas eu quero esta boneca. Eu disse, olha, tu queres a boneca, mas também queres muito ir à Disney. O preço de ir lá é assim, o preço da boneca é assim. Mas se tu comprares 10 bonecas, vai ser se calhar um preço parecido. Sim. Então vamos usar um sítio, em vez de teres a boneca, podes pôr o dinheiro e aqui é para a tua viagem para ir à Disney. Queres o quê? Ela, quero ir à Disney. Então pronto, bonecas, quantas tens em casa? Ela, tenho muitas, é verdade, mamãe, tenho muitas bonecas. Tipo, e esta consciência de, né, podíamos, ok, olha, são só 10 euros, leva lá a boneca. Sim. Mas não é isso que também queremos mostrar. E que se queres uma coisa, olha, tens de fazer para ter essa isso. coisa. É E isso. é um bocado como nós, né? É isso. Se queremos chegar a esse ponto onde tu chegaste, temos de fazer várias coisas para assim chegar. É isso. Yeah. Eu sinto muito, né? Estamos aqui noutros passos também desse caminho. Sim. E esta foi a minha primeira escolha, por exemplo, a nível profissional, foi sair da escola onde estava. O próximo passo talvez será as aulas que eu dou, Sim. porque depois queremos mesmo abraçar o projeto Sim. de viagens e que isso, pesando na balança, pode-nos dar muito mais do que aquilo que estamos a viver e com uma Sim. vida mais tranquila, que também é isso que eu sinto que é importante, né? Claro Sim. que se eu continuasse naquele trabalho, ok, podíamos ter mais dinheiro, sim, podíamos ter mais benefícios, sim, mas para mim, quais eram os meus benefícios? Naquele momento eu percebi que já não era nada, já não estava a ganhar nada com isso, aliás, nem eu, nem ele, nem elas. E então já não era só sobre mim. Sim. Foi É isto. Já isso, não é é só isso. sobre mim, já é sobre aqui o núcleo familiar. Sim. E é essas reflexões que são super importantes. Sim. E são super individuais, não é? Porque isto depois cada casal, cada família é uma família. Então Sim, não há sim, certos sim, nem sim. errados. Algo que funciona para vocês, algo que funciona para mim, não é? E aqui abordando um bocadinho, se calhar indo um bocadinho mais fundo, porque já partilhamos em vários episódios daqui do podcast, que uma das escolhas que nós fizemos quando a Yara nasceu ainda, foi que eu iria assumir a parte de provedor, para a Márcia se dedicar à maternidade, ter tempo para a maternidade, porque a nossa opção era tentar levar que a Yara não fosse para a escola até o mais tarde possível. Sim. E entrou só às 3. E também ao mesmo tempo porque ela deixou de se identificar com tudo o que fazia. Sim. E então, ok, eu vou assumir esta parte e tu vais ter o tempo para te reidentificares e encontrares o teu propósito. E a mim foi um bocadinho frustrante quando vejo a Márcia aceitar todos os trabalhos daqui e dali, quando, ok, era benéfico financeiramente, mas estava a desviar-se completamente daquilo que era o propósito de ela ter tempo e de eu estar a assumir um esforço extra para ela ter tempo para se identificar. Para mim foi um bocado frustrante. Sim. E acho que foi aqui um bocadinho também de peso que coloquei. Ok, estás satisfeita nestes papéis todos,
faz-te sentido continuar assim quando nenhum deles é aquilo que tu realmente queres. Sim. E então, para mim, ok, faz-nos diferença no fim do mês, faz-nos diferença no orçamento familiar, sim, obviamente que faz, mas para mim satisfaz-me mais, ou fico mais descansado, porque sei que ela neste momento está a encaminhar-se para aquilo que realmente procura. O próximo hei de ser eu. Sim. Até lá espero manter a sanidade. Mas sim. Então acho que também era para dar aqui um bocadinho deste exemplo que em família é extremamente importante quando um assume um papel, permitir que seja esse papel para o benefício da família, para o benefício de ambos. E acho que aqui também encontramos este ponto de encontro. Isso a mim emociona-me imenso, a sério. Acho tão bonito. E assim é que deveria ser, não é? As relações. É este companheirismo e este diálogo constante. E depois é assim, quando os filhos nascem, a dinâmica muda, não é? As mulheres, nós mudamos imenso, não é? Então haver este diálogo e esta flexibilidade, será que é mesmo isto que tu queres? Será que isto está a fazer sentido para ti agora, não é? Isto é, eu acho que a vida de casal é isto, não é? Esta co-construção é super bonito. Sim, e nós estamos sempre a incentivar, não é? Que é esta comunicação também do casal e de expor aquilo que faz sentido ou não. E eu sinto que muitas das nossas conversas, que às vezes são duras de se ter, são as que nos levam ao próximo passo, ao próximo degrau. Ainda na sexta-feira passada tivemos tipo, uma conversa assim, que é ok, bora lá. Vamos falar sobre isto, vamos aqui ao próximo passo, o que é que podemos fazer, e eu acho que isto é importante. Agora, por exemplo, ligando aqui ao tema do trauma, imagina que eu, enquanto mulher, ou vice-versa, enquanto homem, repara que algo no outro, no seu companheiro ou na sua companheira, está a passar, né? A panela já cedeu. Sabes, tu tens alguma forma como se possa abordar isso, porque aquilo que eu sinto é que às vezes é duro de ouvir. Agora imagina, o Joe fez isto comigo, custou-me, mas eu aceitei e ok, vamos por aí. Agora imagina que ele podia ter feito o mesmo e eu não ter querido dessa forma, ou ter até irritado e zangado e discutirmos por causa disso. Não sei se te chegam se pessoas... tem uma solução mágica ou se tens assim algo de, olha, como é que eu posso abordar? Às vezes até uma amiga. Eu gravei um vídeo esta semana nesse sentido que é, nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. E eu já cansei de correr atrás disso. Mas o meu papel e a minha função é, pelo menos, perguntar, né? Ou dar uma dica, ou tipo, olha, eu estou a sentir que vejo isto da tua parte. Tu tens alguma forma de fazê-lo? Eu acho que é muito isso. É que é tão delicado, porque vai depender muito da história do outro, não é? E do que é que ativa o outro. E vai depender também da relação que tu tens com o outro. Então depende de tantas coisas que é difícil, não é? Eu acho que é importante nós termos em consideração que quanto mais seguro eu me sinto com o outro, mais disponível eu fico para conversas difíceis. Quando essa segurança não existe na relação ou quando está contaminada, é natural que eu fique mais ativada se o outro me faz uma observação dessas. Portanto, a segurança, eu sentir-me segura na relação, ou sentirmos seguros na relação, é se calhar a coisa que nós, enquanto casal, mais devemos trabalhar, porque é a fundação de tudo, não é? O amor às vezes não está lá, a paixão vai-se, não é? Portanto, o cansaço está lá, não é? A rotina está lá. Então, havendo segurança, nós conseguimos mais facilmente comunicar coisas difíceis um com o outro. E o que é isto de sentirmos seguros? É eu sentir que sou aceito como sou, com tudo aquilo que me compõe, nos dias bons e nos dias menos bons, não é? É uma experiência que eu tenho muito na minha relação atual, eu não sou toda luz, não é? E ele aceita as minhas partes menos bonitas, sem julgamento, e há acolhimento, e eu tento fazer o mesmo com ele, de aceitar exatamente como ele é, mesmo com as questões que eu menos aprecio, não é? Mas aceitar. E isto é a base da segurança numa relação, que depois facilita as conversas, a comunicação. E eu acredito que é uma coisa que vocês têm muito... bem semeada aí na vossa relação. Como tu, às vezes nem conseguimos começar uma conversa, mas né? Atenção, segurança não significa que nós não tenhamos confronto, claro. Porque
Porque assim, a ativação, nós somos seres humanos. Exato. Então a ativação vai sempre acontecer. Mas a forma como nós vamos além disso vai depender muito da segurança que temos na relação. Porque eu, se me sentir segura, ok, se calhar agora me mando, não é? Mas se calhar uma hora depois eu sou capaz de pedir desculpa. Mas se não houver segurança, eu vou ficar na minha. Então aquela discussão vai acumular com outras discussões, com vai outras escalar, questões, não é? Então a segurança eu é acho mesmo... que é isso. Eu acho que isto é também. acho que isto é um grande ponto para frisar aqui no podcast para os nossos ouvintes, que é a segurança, não só a comunicação, que já falamos tantas vezes, mas a sensação de segurança entre casal. Sim. Isto foi uma coisa que a terapia somática me trouxe muito. Eu nunca tinha tido noção deste conceito. A primeira vez que eu me confrontei com o conceito foi com a minha terapeuta. Okay. E já não me lembro bem como é que ela trouxe, mas deve ter sido como alguma pergunta do género: com que pessoas é que tu te sentes segura? E eu, segura? O que é isso, não é? E foi na relação com ela, de experienciar tanto a relação com ela e de me sentir tão segura na relação, portanto ter experiência de segurança, que eu comecei a perceber, espera lá, isto que eu vivo com a minha terapeuta é parecido com aquilo que eu vivo com aquela minha amiga e com aquilo que eu vivo com aquela minha outra amiga, mas é muito diferente daquilo que eu vivo com aquela outra pessoa. Então, pelo contraste, não é? Eu fui percebendo o que é segurança e o que é ameaça. Okay. Não é? Onde é que eu me sinto segura, onde é que eu me sinto isto, não é? Não estou bem em segurança aqui, isto é um bocado ameaçador, é um bocado perigoso, e começar a fazer essa diferença. E quando isto fica mais claro para nós, então nós não só começamos a nutrir mais as relações onde nos sentimos seguras, como começamos a dar mais importância ao cultivo da própria segurança nas relações. Exato. E eu acho que muito disso, imagina um bebê que acaba de nascer e que só se sente seguro com a mãe, né? E todo aquele processo que vai ganhando. Se nós formos olhando também para as relações de nós com os nossos cuidadores, por exemplo, conseguimos perceber rapidamente isso, né? Com quem é que nos sentimos seguros, não? Então, isso vai. É um tópico super interessante, porque aí estamos a falar de trauma de desenvolvimento. Então, imagina que tu vives com a tua mãe, não é? A pessoa que tu conheces desde o primeiro dia da tua vida, e que a relação com a tua mãe não é uma relação tóxica, é uma relação com questões de violação de limites e manipulação emocional. Vamos imaginar. Aquilo é o familiar para ti. E para o nosso sistema nervoso, o que é familiar torna-se seguro. É isso que faz com que depois a gente vá para a vida adulta a misturar segurança com ameaça. Ok. Percebes? Sim. Okay. Por isso, eu vivi uma relação de segurança com a minha mãe, se calhar não vivi. E se calhar é isso que depois contamina as minhas relações em adulto. Por isso é que às vezes não é assim tão preto no branco, sabes? Sim. Às vezes sim, e a maior parte das vezes... Sim, eu ia dizer isso, né? Porque depois pode fazer diferença com o passar dos anos, a relação pode se calhar sentir essa segurança ou não. Sim, então talvez em adulto tu vais tomando consciência disso, com a minha mãe afinal a coisa não é muito fixe. É familiar, mas não é muito fixe. Mas é preciso trabalho pessoal para a gente chegar lá, não é? Certo. Porque isto depois lá está. O que é que se torna familiar para nós? A ameaça. Pois. Não é? Então a gente vai para relações no futuro que achamos que isto é seguro, mas na verdade não, isso é só familiar. Não é seguro, é familiar, é diferente. Não é? Boa. Então é uma nuance Sim. super interessante. Boa. Muito bem. Bom, não sei se queres deixar aqui algumas dicas de, sei lá, quando pedir ajuda ou quando procurar uma terapeuta somática, ou o que é que isso também traz para a vida de um casal, de uma pessoa, de uma mãe, de um pai. Talvez assim alguns exemplos de gatilhos que as pessoas possam se identificar, que ok, estou a sentir, já falamos um bocadinho sobre isto, não é? Mas ok, estou a sentir isto, devo procurar ajuda. Sim. Então nós já falámos um bocadinho dos sintomas físicos, não é? Portanto, nós temos na verdade vários tipos de sintomas. Temos os sintomas físicos, os sintomas emocionais e temos os sintomas relacionais. Ok.
né? Então, emocionais, falámos, ansiedade, pânico. Há pessoas que eu quero fazer uma coisa, mas eu sinto-me bloqueada, ou autossaboto-me. Portanto, isto são questões mais emocionais. As físicas falámos aqui, também as dores crónicas, síndromes. Muitas síndromes são ou podem ser sinais de trauma não processado, problemas digestivos, insónias, são alguns desses sintomas. Relacionais por exemplo, não consigo manter relações ou compromissos longos, ou então eu tenho um padrão de relações difíceis, ou eu quero muito relacionar-me, mas quando penso em relação fico assoberbada, ou não aguento muito tempo na relação e preciso de me isolar. Isto são tudo sintomas relacionais que podem indicar que há uma história de trauma por processar. Então são sintomas que trazem muitas vezes as pessoas à terapia somática. E tu tens, por exemplo, tempo para a pessoa, ou cada caso é um caso, em nível de sessões ou assim? Sim, cada caso é um caso. É mesmo muito individual. Okay. Não é aquela questão de, olha, agora temos de fazer 4, ou 6, ou 8. Não. Vais vendo. Sim. Porque às vezes aquilo que eu sinto é que as pessoas dizem, mas eu não vou porque depois tenho que fazer não sei quantas e isso faz diferença. Ou pronto. E eu acho que é importante frisar isso, que a pessoa é única e cada a história é única. Único, sim, os recursos de cada pessoa também são únicos, não é? Há pessoas que têm também já um trabalho feito que permite que se calhar vão mais fundo, mais depressa neste processo, mas é mesmo muito individual. Agora, uma coisa é muito certa, não é um episódio, não é uma sessão. E também há pessoas que vêm nessa fantasia, não é? De que numa sessão tudo se resolve. Um milagre. Não, nós temos um padrão de funcionamento que foi-se imprimindo no nosso sistema porque foi funcionando para nós, não é? E, portanto, nós não mudamos um padrão de 30, 40, 50 anos em 5 sessões. Claro. E isso é preciso ser também realista e dizer à pessoa para alinhar expectativas, não é? Claro. São processos longos. Eu estou há 3 anos on e off em processo terapêutico, não é? Claro. Sim. Boa. Queres deixar alguma mensagem? Pais, mães, casais? Pessoas. Olha, eu, claro que estou a vender o meu peixe, não é? Mas eu acho que realmente cuidarmos da saúde do nosso sistema nervoso, na minha vida mudou muita coisa mesmo. Acho que esta consciência do nosso sistema nervoso, do que é que nos ativa, do que é que nos regula, isto tem um impacto mesmo que se transfere para todas as áreas da nossa vida. Para a relação que nós temos primeiro connosco mesmos e depois a relação que temos com as pessoas que estão à nossa volta, as relações que temos com a vida, com o mundo, com o trabalho, com o dinheiro, com tudo. Não é? Se eu estiver regulada, eu vou gerir o meu dinheiro de uma forma muito diferente se eu estiver desregulada. Então afeta literalmente tudo. E hoje até na formação que dava de manhã estávamos a falar de como a regulação é a fundação da curiosidade e da compaixão. Ou seja, se nós não estivermos regulados, nós não conseguimos ter nem curiosidade pelo outro, por compreender o outro e por sentir compaixão. Então, na realidade, um sistema nervoso desregulado é o que está na base das guerras. Certo. Não é? Se nós estivéssemos regulados, eu tinha curiosidade de perceber o lugar do outro e as diferenças e podia lidar com essas diferenças. Também tenho mais inteligência emocional, também tenho mais empatia. Sim, empatia. Então a regulação do sistema nervoso é muito mais importante do que nós achamos. Não é? Então eu tento trazer estas sementinhas, porque eu acho que o ideal seria que os nossos líderes tivessem acesso a este conhecimento e a este trabalho. Sem dúvida. Pronto, mas nós também somos os líderes dos que vêm a seguir, então estamos sempre a horas de mudar e de fazer diferente. Sim. Bom, por um lado, é muito positivo que hoje em dia está-se a tornar quase uma moda a questão da saúde mental, mas anexada à saúde mental também existe a saúde emocional que ainda está muito esquecida. E obrigado por trazeres cá isso. Obrigada por me receber. Uma boa conversa. Vai estar disponível em breve nas nossas plataformas de podcast. Sim. E a Sofia, de Assunção, no Instagram. Mais ausente agora, mas respondes. Sim. Ao que for preciso. Sim. E obrigada por este bocadinho. A vocês. Obrigada. E nós vemos no próximo episódio. Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast.
Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!